O avanço tecnológico dos últimos anos tem na internet como seu maior expoente. A rede mundial de telecomunicações deu início a uma verdadeira revolução social, transformando a sociedade industrial em uma sociedade da informação e, por conseguinte, acabou também no desenvolvimento da globalização. Diariamente, a mídia divulga diversas novas tecnologias dos mais diversos aspectos, seja na área da medicina, na área da informática, de uma nova forma de relação social, e também com o direito do autor não foi diferente, pois esse avanço tecnológico acabou por fragilizar a obra quando veiculada na internet. Claro, isso foi bom também pelo fato do autor e a sua obra ficarem de uma forma mais efetiva, uma forma de divulgação mais efetiva, muito mais eficiente, podendo atingir antes mercados que eram inacessíveis. Por outro lado, como eu comentei, a internet fragilizou a obra intelectual, pois o armazenamento, a criação e a replicação do bem na grande rede não era antes prevista pelo ordenamento jurídico brasileiro, ocasionando com isso uma insegurança jurídica, nas palavras da Maria Helena Diniz. Ou seja, a informação digitalizada é facilmente corrompida na internet, pois existem programas específicos que justamente têm o objetivo de quebrar o código-fonte dessas obras digitais. Saliente-se ainda a notória lentidão do direito, seja em prestar a tutela jurisdicional, ou seja em regular os novos fatos que a sociedade da informação nos impõe. Muito embora a Constituição Federal, o Código Civil, os princípios gerais de direito sejam sempre aplicados a quaisquer relações jurídicas, o ciberespaço, o meio virtual, possui peculiaridades distintas do meio físico, o que corrobora ainda mais a falta da segurança jurídica na internet. Bom, o avanço tecnológico cada dia vem se aproximando mais do direito, influenciando de uma forma geral nos julgados e na aplicação da lei. A novidade, atualmente, é o processo eletrônico que busca alterar os papéis por arquivos, papéis físicos por arquivos digitalizados. Nesse contexto que emerge o direito digital, um tema extremamente novo no âmbito jurídico, pois despontou justamente com o avanço tecnológico, a inteligência artificial, a internet e crimes virtuais. Mas qual que é o público-alvo do direito digital? É justamente a sociedade da informação, pois vivemos uma sociedade globalizada, onde a tecnologia impõe-se às mais diversas áreas do conhecimento, tornando-o símbolo de progresso e de riqueza, tornando as relações do cotidiano mais dinâmicas e voláteis, influenciando de forma direta e indireta até mesmo aquele sujeito que se julga alheio ao desenvolvimento tecnológico. O ciberespaço está diretamente relacionado com o cotidiano do indivíduo. Mesmo que as relações se deem de uma forma imaterial, suas consequências alastram-se pelo meio material das mais diversas formas, ocasionando então dificuldade na aplicação jurisdicional. Cabe aqui analisar alguns desses efeitos referentes ao direito autoral, pois a obra no meio virtual torna-se passível de fraude, reprodução e distribuição não autorizada pelo criador. Outro fator importante é que a internet não possui um proprietário específico, é aberto para qualquer pessoa e possível então de se realizar uma fiscalização, uma proteção efetiva da obra intelectual. Também muito difícil apurar sua autoria numa investigação criminal, pois o autor pode estar do outro lado do mundo e seus atos serem perdidos facilmente. Cada país aplica sua lei de forma individual, somente no seu território, de forma individualizada, e diante da internet isso se torna fraco, por vez que a internet, como comentado, transcende limites geográficos. O escopo desse artigo é trazer uns primeiros elementos sobre a questão da proteção da tipografia pelos direitos da propriedade intelectual. Bom, a tipografia ela trouxe a possibilidade de tornar a leitura de textos mais agradáveis. Então, ela faz com que as letras do texto sejam mais homogêneas,
o padrão das letras possa também ressaltar a mensagem que o texto está passando. Bom, a tipografia também tem uma importância histórica, porque a partir da sua trajetória é possível ver alguns traços característicos da cultura do país e também do histórico, né, de onde ela foi criada. Bom, essa empresa ela é uma empresa incubada na Incubadora Tecnológica de Curitiba, Intec, e ela trata, o seu escopo principal é a fabricação de equipamentos eletromédicos. Bom, a empresa, ela, apesar de ser relativamente nova, ela já tem ela tem 5 patentes registradas já no INPI, além de 2 desenhos industriais e 10 marcas. E esse ano ela está também fazendo os registros fora do país, porque ela irá exportar os seus produtos. E apesar dela ter todos esses registros, ela não conseguiu aqui no Brasil fazer o da tipografia. É isso porque não há um consenso entre os órgãos que fazem o registro de direito intelectual no Brasil a respeito da tipografia. Então ela fez uma pesquisa ampla, também consultando alguns especialistas na área de propriedade intelectual, e a tendência dos autores e dos profissionais é que a tipografia seja protegida pelo direito autoral. Entretanto, os órgãos de registro de direito autoral assim não consideram, eles não acham que a tipografia não deve ser registrada como um direito autoral, e sim como um direito industrial. Bom, mesmo observando essa tendência de direito autoral, a High Technologies então resolveu fazer um registro na biblioteca, na Escola de Belas Artes da Universidade do Rio de Janeiro. Só que o registro foi negado por aquele órgão. Então, ainda tentou argumentar, enviando alguns artigos, alguns trabalhos a respeito do tema, só que a Escola de Belas Artes manteve a sua decisão e não emitiu o certificado de registro para a High Technologies. Diante do caso apresentado então por essa empresa, é possível verificar que não há no Brasil estudos relativos à tipografia e também não há uma regulamentação sobre o tema. Então, ressalta-se que essa é uma área em expansão, porque a tipografia ela é objeto de estudos pelos designers de tipo, que são uma área do desenho industrial. Em que pese a sua importância, então, observou-se que as empresas e os profissionais da área de design estão tendo dificuldades em fazer o registro de sua propriedade intelectual aqui no Brasil. E para trazer então maior segurança e maior competitividade a esses profissionais, o interessante seria que fossem discutidos em congressos e demais reuniões de profissionais da área, fosse discutido esse tema e também que fosse feito uma regulamentação e uma padronização da proteção desses bens intelectuais. Os autores desse artigo, então, agradecem ao CNPq, por meio do projeto RAI, pesquisadores na empresa, e também à empresa High Technologies, que permitiu a utilização do seu caso nesse artigo. Muito obrigada a todos. Satisfação participar do Congresso de Direitos Autorais. Sim, perfeito. E começaria com uma indagação. Como falar de direitos autorais num país em que 160 milhões de pessoas não têm acesso à internet, em que 70 milhões nunca acessaram? Como falar em direitos autorais se a própria lei de direitos autorais, em razão do dirigismo e do rigorismo técnico dela, acaba monopolizando a própria difusão da informação? Como falar em direitos autorais quando comunidades marginalizadas não têm acesso à internet e quando acessam e copiam algum tipo de arquivo, são mais marginalizadas ainda? Fica complicada essa discussão. Até para alguns, poderia ser um sinal do esvaziamento dessa discussão. Por quê? De nada adianta falar em direitos autorais se essas pessoas, esses indivíduos que são identidades coletivas conscientes,
dentro dos estratos sociais onde elas se encontram, não tiverem educação e acesso à tecnologia. Essas comunidades marginalizadas que não têm acesso à tecnologia ficam cada vez mais marginalizadas, pois perdem todo o tipo de contato com algo que é essencial para a difusão do conhecimento. Sem conhecimento, essas identidades coletivas conscientes acabam por não se tornar-se mecanismos de movimentos sociais e agentes transformadores da sua comunidade. Nesse sentido, o artigo objetiva apresentar uma alternativa para essa exclusão digital e dirigismo do direito autoral, qual seja a criação dos telecentros. Desde 2001, alguns municípios brasileiros têm implementado os telecentros nessas comunidades marginalizadas. Como? Muitas vezes o município, até mesmo o governo federal e estadual, e mesmo a iniciativa privada, têm doado máquinas que não são mais utilizadas por outros indivíduos, sociedades, empresas, etc., para que seja instalado no meio da comunidade um telecentro que proporciona o acesso gratuito à internet, bem como a cursos e oficinas de inserção digital, de inserção da cultura digital na comunidade, como cursos de informática, como navegar na internet, como fazer um sítio de internet, tudo isso tem sido feito. Qual tem sido o resultado disso? Muito positivo. A inserção desses telecentros nessas comunidades força com que a comunidade se organize e crie esse telecentro. Ou seja, há aí uma organização coletiva dessas pessoas em prol de um bem maior que seria a utilização pública dessa informação. Segundo, a partir do momento que há um telecentro numa comunidade e numa outra comunidade em outra parte do país, essas comunidades começam a dividir todos os problemas que elas possuem. Eu começo a criar uma cultura de reflexão dentro das comunidades. E é interessante porque de nada adianta nós termos uma identidade coletiva consciente dentro de uma comunidade que não seja consciente. Consciente no sentido que não tenha conhecimento. E para ter conhecimento, ela precisa acessar a informação. E para acessar a informação, ela precisa de tecnologia. E a tecnologia, hoje, está relacionada a direitos autorais. E a questão de direitos autorais, aí que eu queria entrar, a lei hoje ela é muito rigorosa. Ela cria o monopólio dos direitos autorais. Vou dar um exemplo. Um artista que quer ser conhecido mundialmente hoje tem que se associar a uma gravadora, porque ela tem o canal de distribuição. Certo? O que acontece? Com o advento da internet, isso foi quebrado. Hoje, qualquer um coloca lá o seu grupo de música na internet, coloca o seu livro, etc., pode disponibilizar isso de forma aberta. O fato é que a lei de direitos autorais, se não for flexibilizada, nada mais vai ser do que uma lei que não vai observar justamente o pluralismo jurídico e as diferenças que existem dentro da sociedade. E a partir do momento que ela não se atenta a essas diferenças, a lei passa a se distanciar daquele objetivo maior dela, que seria pacificar a sociedade. Então é interessante que essa lei seja flexibilizada.